Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre a saída ou a provável saída da GM da China, tá? Montadoras como GM, Ford, Toyota, Mercedes, BMW, essas montadoras, Volkswagen principalmente, essas montadoras lideravam as vendas na China durante décadas, pessoal. Volkswagen era coqueluche na China, todo mundo tinha um Volkswagen. Mas antes da gente continuar falando dos carros chineses, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, comente e compartilhem. A sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu comentário, pessoal, é muito importante para nós, tá bom? Algumas décadas atrás. Aí aconteceu o quê? O governo chinês começou a investir em carro elétrico, pesquisar carro elétrico. Os caras saíram na frente, o governo meteu muito dinheiro nisso aí, os chineses cresceram muito nesse setor, tá? Eles tinham uma deficiência enorme em motores a combustão. Os motores deles não tinham durabilidade e não tinham eficiência que tem os motores fabricados no Ocidente. Devido a isso aí aconteceu o quê? As montadoras chinesas no início, ou até alguns anos atrás, tá? Os caras usavam muito os motores da Mercedes, da Honda, da Toyota, da GM e muitos carros chineses. Mas aconteceu o quê? Os chineses, assim como estavam investindo em carros elétricos, em baterias, também começaram a investir na fabricação e na modernização dos motores. Para vocês terem uma ideia, foi anunciado essa semana que a BYD vai trabalhar muito mais agora, vai investir muito mais em motores a combustão para os carros híbridos, porque os caras querem fazer o quê? Eles querem investir muito mais em carros híbridos, por quê? Porque em países como o Brasil e Estados Unidos, por exemplo, os caras têm uma resistência muito grande ao carro elétrico, por causa da falta de infraestrutura. Na China tem muitos postos de recarga, sabe? O governo bancou isso aí, o governo foi lá com dinheiro e subsidiou o negócio. Totalmente diferente do Ocidente. Aqui os caras dão um subsídio durante uns meses, um ano e no máximo. Depois acaba o subsídio. Lá não. O governo subsidia até hoje, tá? Eles incentivam os carros a terem carros elétricos. E se você tem um carro a combustão, você vai pagar muito mais caro de imposto sobre esse carro. Então, os caras fazem de tudo para você ter um carro elétrico. Praticamente pressionam você a comprar um carro elétrico. Essa é a verdade. Na China acontece isso aí. As montadoras ocidentais não acreditavam muito no carro elétrico. Aí aconteceu o quê? Investiram, mas não investiram como os chineses. Aí os chineses saíram na frente, mas estão muito na frente. Devido a isso, essas montadoras estão perdendo muito mercado lá na China. Todas as montadoras do Ocidente estão anunciando prejuízo na China nos últimos anos. E a GM agora, segundo alguns sites de pesquisas ou alguns estudos de pesquisa da China, falam num prejuízo enorme. Durante 6 anos a GM tem perdido na China, perdido dinheiro. 5 a 6 anos consecutivos de prejuízo. E as montadoras europeias do mesmo jeito. E agora a BYD está se fortalecendo também na Europa. A BYD já é líder de vendas em carros elétricos aí da Europa, tá? Desbancou inclusive a Tesla já, na Europa. E lá, mesmo sem subsídio ou com menor subsídio, o pessoal está avançando. Por quê? Porque tem carros mais baratos. E, é aquele negócio, o cliente, ele quer coisas boas num preço barato também, num preço razoável. Então, devido a tudo isso aí, as empresas chinesas estão crescendo muito em vendas, tá? Eu vou ler uma matéria aqui para vocês que resume bem a situação da GM lá na China. É rapidão, tá? A Joint Venture SAC GM, responsável pelas operações da Chevrolet Buick e Cadillac na China, considera encerrar suas atividades da marca Chevrolet no país asiático. A decisão surge após 6 anos consecutivos de retração no volume de vendas. Dados da China EV Data Tracker mostram que a Chevrolet comercializou 640 mil unidades ou veículos na China em 2018. O número despencou para 168 mil veículos em 2023, representando a queda drástica no período de 5 anos. Em 2024, a marca registrou 52 mil veículos, 52.774 para ser mais exato, unidades vendidas, representando um declínio de 68% em relação ao ano anterior. Entre janeiro e abril de 2025 foram comercializados apenas 5.314 unidades. Janeiro, fevereiro, março e abril, em 4 meses, pessoal, 5 mil unidades.
queda de 75% comparado ao mesmo período de 2024. A média mensal despenca de 54 mil para 1.300 carros. A média mensal de vendas da Chevrolet na China era de 54 mil veículos em 2018. Atualmente, esse número caiu para aproximadamente 1.300 unidades por mês, sendo 80% das vendas concentradas no sedã Monza. Para vocês terem uma ideia de como está o negócio. Não se sustenta essa operação aqui com esses números. Não vai ter que sair, não vai ter jeito. Isso aí está acontecendo na China com todas as montadoras do Ocidente. Além de ter o fato do chinês estar comprando um carro chinês, claro, tem o patriotismo em volta também, né? Carro bom, barato, chinês. Isso aí tudo conta. Aí vem ainda a qualidade do carro chinês que melhorou muito. E o carro elétrico, que segundo todas as pesquisas, todas as pessoas aí falam hoje, está combatendo o aquecimento global. E não podemos esquecer que a China é o país que, ainda hoje, é o país que mais polui no mundo. Depois vem os Estados Unidos e lá atrás vem o Brasil. Os caras contribuem com praticamente 30% da poluição do nosso planeta, os chineses. Só que isso aí não é falado. Então, por isso que os caras estão correndo atrás e estão ganhando mercado lá e aqui também com os carros elétricos e híbridos, tá? Uma grande ironia. Os caras levaram os carros para lá, tal. Pessoal, só que tem outro detalhe, tá? Muitos desses carros chineses, a maioria deles de sucesso, são projetados no Ocidente, tá? O desenho tudo feito na Europa por estilistas italianos, tá? Ou até, em muitos casos, até americanos, e são fabricados lá na China. Os caras projetam o carro praticamente no Ocidente, principalmente o desenho dos carros é feito no Ocidente. E só que os chineses vão lá e fabricam o carro, tal, faz as mudanças, fabricam os carros, tal. Claro que os chineses pagam para isso, tá? Os caras pagam para estúdios ou desenhistas europeus fazerem esses desenhos, realizar os projetos, e eles vão e fabricam os carros. Então, grande ironia, tá? Ensinamos os caras, tá? Os caras foram lá e fizeram coisas melhores, carros melhores daqui do Ocidente. Tiro no pé, né? O vídeo de hoje foi isso aí, tá? Eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.